Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje eu pretendo falar sobre aposentadoria e explicar por que você não deveria confiar na sua com o governo. Hoje eu pretendo explicar a origem da previdência pública, falar porque ela é considerada insustentável e explicar a importância de ter uma carteira previdenciária. Então fica até o final que hoje o vídeo tá bom. Para esse vídeo fazer sentido, para ficar claro o motivo da crítica à previdência pública, eu primeiro tenho que falar sobre como ela surgiu, explicar como surgiu o sistema previdenciário no mundo, como isso afeta a estrutura da previdência atual e como isso afeta o seu bolso. O primeiro sistema público de aposentadoria surgiu no final do século XIX na Alemanha, mais especificamente em 1889, e estabeleceu um sistema nacional que assegurava um pagamento de uma pensão a todos os trabalhadores alemães da agricultura, comércio e indústria com 70 anos ou mais. E esse sistema acabou se expandindo para o resto da Europa e posteriormente para o resto do mundo, claro que com certas adaptações. Vários países consideraram inclusive idades menores para aposentadoria. A própria Alemanha acabou reduzindo essa idade em 1916, passou de 70 para 65 anos. E além dessa questão da idade, da velhice, também tinham regras de contribuição, de tempo de contribuição. E aí cada país utilizou um critério próprio, uma regra própria. Mas enfim, mesmo com essas variações, mesmo com cada país considerando diferentes idades de aposentadoria, mesmo com cada país considerando diferentes tempos de contribuição, mesmo com isso, a estrutura do sistema previdenciário foi montada no século XIX. É importante ter isso claro. E fato é que o mundo no final do século XIX era bem diferente do mundo atual. A expectativa de vida, por exemplo, era bem mais baixa, girava em torno dos 40 anos. E ok, tem que considerar que a mortalidade infantil no período era muito alta, o que puxava a expectativa de vida para baixo. Tem que considerar que esse número é uma métrica, então não é algo definitivo. Tinham pessoas que chegavam aos 70 anos, mas fato é que a porcentagem da população que de fato usufruía de uma aposentadoria pública era uma porcentagem muito pequena. E além disso, apesar da expectativa de vida ainda ser baixa, apesar da mortalidade infantil ainda ser alta, fato é que as condições de vida estavam melhorando. E percebam, essas melhoras nas condições de vida que já estavam começando a ser observadas, não chegaram a pressionar o sistema previdenciário no sentido de tornar a população uma população velha, mas muito pelo contrário. Tudo isso, essa melhora nas condições de vida, a queda da mortalidade infantil, somada à alta taxa de natalidade do período, um casal na época costumava ter 5, 6 filhos, fez com que a população crescesse. E essa grande expansão populacional ajudou na sustentabilidade do sistema previdenciário. Então, quando você analisa o período, você observa uma grande quantidade de gente entrando no mercado de trabalho, e quanto mais gente trabalhando, mais a economia crescia e maior a arrecadação do governo. Então, o peso da previdência era muito pequeno, porque, primeiro, o número de pessoas que de fato chegava a se aposentar ainda era muito pequeno, apesar dos avanços da medicina na época. E segundo, as melhoras nas condições de vida no período significaram uma expansão da população economicamente ativa, que era quem bancava o sistema previdenciário. Ou seja, naquela época, o sistema previdenciário era completamente sustentável. Por quê? Porque a relação entre pessoas que dependem do sistema e pessoas que estão bancando o sistema era uma relação muito pequena. Isso fica muito claro quando você analisa a pirâmide demográfica do período, que realmente tinha um formato de pirâmide, um formato triangular. Ou seja, uma população em expansão, em crescimento, com jovens, porque não está envelhecida. Fazer uma previdência em que a população economicamente ativa está em expansão e consegue facilmente bancar a população aposentada é fácil. E a Previdência chega no Brasil com esse formato, quando a nossa população estava em expansão, quando a nossa pirâmide demográfica estava com esse formato triangular. E aí vem, qual é o problema? O mundo atual é outro, o cenário atual é outro, e as condições atuais não são condições fáceis para uma previdência pública nesse formato. Na verdade, nas condições atuais, no cenário demográfico atual, uma previdência nesse formato é insustentável. Hoje a população é velha, ela está envelhecendo de forma muito rápida, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O acesso à saúde está mais fácil, chegar aos 70 anos está mais fácil, então o número de aposentados é maior. E ao mesmo tempo, a natalidade vem despencando, as pessoas estão tendo cada vez menos filhos. A média brasileira de filhos por casal hoje é abaixo de 2, sendo que essa é a realidade de vários países. E em teoria, para a população ficar igual, era para esse número ser 2, alguma coisa. Esse alguma coisa cobrindo mortalidade infantil, tudo isso. Então percebam, a expectativa é que a população vai caindo, vai crescendo cada vez menos.
No Brasil ainda não chegamos a uma pirâmide demográfica retangular, mas estamos a caminho de. Outros países já chegaram, Europa já chegou. A própria Alemanha está com uma pirâmide estranhíssima. E a previdência virou uma discussão muito séria no país. E, de novo, além dessa distribuição demográfica atual, a gente tem que falar de tendência futura. Quando eu falo de números de filho médio por casal, eu estou falando disso. Se esse número é abaixo de 2, sendo que essa tendência não é fácil de mudar, então, a não ser que entre gente por outras vias, a minha população cai. Hoje em dia já estamos discutindo pirâmide demográfica invertida em vários países do mundo. E aí vem o número de aposentados aumentando, enquanto o crescimento da população economicamente ativa vem diminuindo. Será que o governo vai conseguir suprir esses aposentados? Não, ele não vai. E é importante entender que o governo não consegue criar riqueza. Ele consegue criar moeda, ele consegue criar dinheiro, que é uma representação da riqueza. Mas riqueza em si, aumento de poder de compra, ele não consegue fazer isso, criar isso por vontade divina. O governo consegue até pegar um pedaço do bolo econômico e repassar a riqueza criada. Mas o que de fato leva a ganho de bem-estar social, o que de fato leva a ganho de poder de compra é aumento de produtividade. E o governo não consegue aumentar a produtividade inflacionando a base monetária, imprimindo dinheiro. Então, não, sozinho o governo não é capaz de garantir o funcionamento desse sistema previdenciário. A não ser que a produtividade exploda, em algum momento a conta não vai fechar. Em algum momento a disparidade entre a população que cria riqueza e a população aposentada vai pesar. E aí, deixando claro, eu não estou falando o que eu acho que deve ser, eu não estou falando o que eu acredito que deveria ser ou o que eu quero que aconteça, não é isso. Eu estou falando fatos. Discussões como essa estão cada vez mais comuns e ficarão cada vez mais comuns não só no Brasil, mas no mundo inteiro, porque é um problema real. E aí, por exemplo, a gente não pode contar com movimentos migratórios para resolver essa questão, porque países muito mais atrativos que o Brasil estão com o mesmo problema. Países desenvolvidos, países nórdicos, por exemplo, que estão desesperados para atrair gente. Eles já estão tendo discussões sérias sobre pirâmide demográfica no país. Já estão tendo políticas de incentivo à natalidade. Outro país que vale a pena comentar é a China, que está tendo várias discussões sobre isso. Já falou que pretende aumentar a idade de aposentadoria. Por quê? Porque a população vem crescendo cada vez menos. Como os governos estão reagindo? Ao redor do mundo, o que mais se vê é a política de incentivo à natalidade, nos países em que a taxa de natalidade já está pesando, e cortes de benefícios aos aposentados. Para a conta fechar, discute-se aumentar a idade de aposentadoria, ou cortar benefícios, ou no caso não cortar benefícios, mas fazer o reajuste abaixo da inflação. Aqui no Brasil, a gente já teve uma parte dessa discussão recentemente com a reforma do Temer. E já adianto que essa não será a última reforma, teremos outras reformas ao longo das décadas, com certeza. E qual é a mensagem desse vídeo? Se planejem para não depender da aposentadoria do governo, porque ela vai ficar insustentável. Se planejem para ter uma carteira previdenciária e para conseguir viver com a renda do seu patrimônio. Inclusive porque a previdência pública já não garante uma boa qualidade de vida. 77% dos aposentados ganham um salário mínimo, para vocês terem uma ideia. Por isso que é importante ter responsabilidade financeira, gastar menos do que você ganha, investir aquilo que você consegue poupar, porque é importante conseguir construir um patrimônio em que o dinheiro vai trabalhar por você e te garantir uma boa velhice. Quando se fala de investimento, é nessa lógica, você está trocando o consumo presente por consumo futuro. Então faça uma carteira previdenciária pensando numa rentabilidade mensal, pensando em ativos de menor risco, inclusive, para conseguir ter estabilidade. E pensem que sim, o governo vai te deixar na mão, é daqui para pior. E ok, talvez eu esteja sendo muito pessimista, mas é melhor ser pessimista e se preparar do que achar que melhor vai acontecer e ficar na mão e acabar se ferrando. E quanto antes de você começar a investir, melhor. Porque é mais tempo para os juros trabalharem ao seu favor, mais tempo para o dinheiro trabalhar por você. O objetivo do vídeo era esse, espero ter ajudado, espero ter esclarecido alguma coisa para vocês. Dá um like, comenta o que você achou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.